seguindo no nosso esforço para implementar uma boa função de espalhamento, em particular uma que tenha um espalhamento mais homogêneo possível, que não forme aglomerações, que não forme clusters ali, mandando muitas chaves para poucas posições, causando problemas de eficiência para a tabela de espalhamento que a gente está produzindo, para a nossa hash table. Eu quero lembrar vocês que a nossa última tentativa, a gente fazia a soma dos dígitos da chave. Nós estamos aqui lidando com uma chave que é uma string, ela tem vários caracteres ou dígitos, e a gente fazia a soma desses caracteres, desses dígitos ali, com um intuito bastante bem intencionado, bastante adequado, que é fazer com que todos os caracteres, e não só os menos significativos, influenciem o resultado. Porque lembrando, esse resultado depois vai ter que ser feita ali a operação de resto por m, lá sendo m o tamanho da tabela, para que o índice caia entre 0 e m-1. Então essa soma tem o intuito de que todos os dígitos, todos os caracteres que formam a nossa chave tenham influência. No entanto, isso traz alguns problemas. Um bem específico que isso traz é que chaves que tenham dígitos próximos, ou que serão parecidos ali, mas variem só um dígito, um valor pequeno dentro desse um dígito, vão cair perto. E isso não é um espalhamento adequado, um espalhamento homogêneo, em que dá aquela impressão, tá? O feeling que eu quero que vocês peguem, assim, eu quero um espalhamento em que quando eu olho para a chave eu não faço ideia de onde ela vai cair. Ainda que uma outra chave parecida com ela tenha caído numa posição, isso não me dá muita informação. Esse que é um espalhamento que parece homogêneo, que parece bem... tem uma cara de aleatório, embora seja dado por uma função determinística. Tentando construir em cima disso, então, tentando melhorar essa ideia que tem esse problema que eu apontei, a gente vai continuar aqui processando cada caractere da nossa chave aqui por vez. A nossa função de espalhamento aqui, ou melhor, o valor original dela, o valor dela antes de ser feito o resto aqui por m, eu vou continuar acumulando nesse h aqui, nesse hzinho. Só que agora, ao invés de simplesmente somar as chaves, eu vou multiplicar elas por um fator aqui, que eu estou chamando de primo, numa alusão a esse valor ser um número primo, ou pelo menos ser primo com relação a m. Quando eu digo que um número é primo em relação a outro, eu quero dizer que eles não têm divisores comuns. Se vocês lembrarem, um número primo em absoluto, ele não tem divisores comuns com nenhum outro número, exceto pelo próprio número 1. Aqui, quando eu digo primo em relação, eu estou dizendo, olha, não estou dizendo, eles até podem ter divisores comuns, melhor dizendo, o número até pode ter divisores, ele não precisa ser primo em absoluto, ser um número primo, mas ele não compartilha divisores, no caso aqui o número que eu vou usar para multiplicar não compartilha divisores com o m. E por que isso é importante? Bem, a primeira vantagem de multiplicar assim é a gente espalhar um pouco melhor. Lembra que eu acabei de falar que as chaves que eram próximas caíam próximas, agora que eu estou multiplicando por um primo, se elas diferem de apenas uma unidade, elas já vão cair primo, né, o valor desse primo, unidades de distância ali na tabela a princípio. Então isso dá um espalhamento um pouco melhor. Mas por que essa minha insistência neles serem primos entre si? Do valor que eu estou multiplicando e do m serem primos entre si, não terem divisores comuns. Vamos começar dando uma intuição para vocês do porquê que isso é importante, do porquê que eu afirmo aqui que, se não for esse o caso, posições múltiplas do máximo divisor comum entre esses dois números vão ser privilegiadas ou até exclusivas. Quer dizer, só vão cair chaves, só vão cair elementos ali naquelas posições. O que seria bem ruim, né? Porque eu tenho uma tabela com m posições, se só caírem algumas delas, a minha função de espalhamento está desperdiçando espaço, né? Ela não está espalhando bem e não está usando bem a memória que eu aloquei. Então vamos ver por que isso acontece, por que da minha preocupação. Digamos aqui que o meu primo, entre aspas, tá? Eu estou me referindo a variável, vocês vão ver que não é um valor primo que eu vou usar no exemplo, é igual a 8, por exemplo. E digamos que meu m seja igual a 12. Então eu tenho uma tabela com 12 posições e o fator que eu estou multiplicando os dígitos, os caracteres ali, é igual a 8. O máximo divisor comum entre 8 e 12 é igual a 4. Né? Então eles não são primos entre si, eles têm um valor diferente de 1 ali, que é divisor de ambos, no caso 4. Vamos brincar com algumas chaves aqui, com a operação de resto, para algumas possíveis chaves para a gente ver o que acontece. Imagine que eu tenho uma chave aqui cujo valor era 5. Eu vou multiplicar ela por 8, que é o meu fator ali, seguindo a minha regra, e vou pegar o resto dessa operação por 12. 8 vezes 5 vai dar 40, então eu estou falando de pegar o resto de 40 dividido por 12, a divisão inteira. O jeito que a gente interpreta a divisão inteira é
você perguntar quantas vezes cabe 12 dentro de 40. Daí você subtrai esse tanto de vezes que ele cabe, né, esse montante, e o que sobra é o resto. Então a gente vai ter aqui que o resultado disso é 40 menos 3 vezes 12. Por que 3 vezes 12? Porque dá 36. É o máximo de vezes que o número 12 cabe inteiro dentro de 40. E daí o que vai sobrar é 4. Então, nesse caso, sobrou o valor 4. Que, olha só, é um múltiplo do máximo divisor comum entre os números. Né? Inclusive é o próprio número, é o 4. Vamos tentar com outro valor aqui. Vamos dizer que meu dígito agora é 9, multiplico por 8 e faço o resto por 12. Vamos ver o que acontece. O que vai acontecer é que 8 vezes 9 aqui vai dar 72. Fazendo a operação de resto aqui, eu vou descobrir que isso aqui vai ser igual, seguindo a nossa regrinha, a 72 menos o número de vezes que o 12 cabe dentro de 72. Que nesse caso vai ser 6 vezes 12. 6 vezes 12 dá exatamente 72, o resto deu 0. 0 também é um múltiplo de 4, que é o máximo divisor comum dos números. No caso, é 0 vezes esse número. Né? O anterior era 1 vezes o MDC, agora é 0 vezes o MDC. Será coincidência? Será que eu escolhi os números a dedo? Vamos tentar mais um aqui. Vamos dizer que o meu dígito agora é o 4, vale 4, e eu multiplico por 8, pego o resto de 12. 8 vezes 4 eu vou ter 32, fazendo o resto aqui por 12, isso aqui vai corresponder a 32 menos, quantas vezes o 12 cabe lá? 2 vezes 12, que dá 24, e vai sobrar 8 aqui. Olha só, agora o resto foi 8, que é 2 vezes o máximo divisor comum dos números. Caramba, será coincidência ou será que realmente acontece essa clusterização? Qualquer número que eu tentar alocar vai cair num múltiplo do máximo divisor comum. De fato, vai ser esse o caso. A regra geral, eu vou escrever aqui para vocês, vai ser que eu vou ter algo assim, o caractere, né, o valor do meu caractere, do meu dígito, vezes o primo feito o resto com relação a m, vai cair numa posição, ali no valor da minha hash table, ali, que vai ser igual ao valor do máximo divisor comum entre o primo, entre aspas sempre, né, porque de fato eu estou usando um valor aqui que não é primo, não é nem primo com relação a m, vezes um inteiro k, sendo k pertencente aos inteiros positivos. No caso, ele não é nem só pertencente aos inteiros positivos, mas corresponde ao número máximo de vezes que o número em questão ali, que o máximo divisor comum cabe dentro do valor que eu estou calculando. Cabe dentro de m ali. Então, esse k vai variar de 0 até um valor ali, até o piso ou o teto, não tenho certeza agora falando de cabeça, de m dividido por esse máximo divisor comum. Mas de qualquer forma, o ponto é que o meu número sempre vai ser um inteiro vezes o MDC, portanto, um múltiplo desse MDC. E isso vai ser muito ruim, porque como eu falei, se for esse o caso, vai sempre cair em poucas posições da tabela. No caso, no meu exemplo aqui, eu só vou pular no 0, no 4, no 8. No 0, no 4, no 8. A posição 1, 2, 3, 5 e assim por diante estão alocadas, eu gastei memórias com elas e não estou usando no meu espalhamento. É um espalhamento ineficiente. Por isso essa insistência entre os números serem primos com relação um ao outro. No caso ali, o fator que eu estou usando e o m, que é o tamanho da tabela. Para dar um pouco mais de embasamento teórico para vocês do porquê isso acontece, né? Eu já tentei dar um convencimento prático aqui, fazendo alguns testes, mas por que isso acontece no geral? O motivo disso é o seguinte: considerem aqui que eu tenho o máximo divisor comum dos dois números A e B, aqui, dois números quaisquer, como sendo dzão. Tá? Só para ficar mais fácil, não ter que ficar escrevendo MDC de AB toda hora, esse é o meu dzão, é o maior divisor entre eles. Se ele é o máximo divisor comum de ambos, quer dizer que A pode ser escrito como uma constante que eu vou chamar de CA vezes dzão, e B pode ser escrito como uma outra constante que eu vou chamar de CB vezes dzão. Os dois podem ser escritos como um número inteiro multiplicado por dzão, né, já que esse cara é divisor de ambos. Vamos ver então como que eu calculo o resto da divisão de A com B, de A por B. Eu quero lembrar vocês que quando eu vou escrever um número inteiro, eu posso escrevê-lo assim, olha, A é igual a um certo inteiro Q vezes B, mais o resto da divisão de A por B. Esse Q aqui não é um número qualquer, tá, gente? Ele corresponde ao máximo de vezes que o B cabe dentro do A. Então, aqui eu consigo dizer, olha, o meu número inteiro A pode ser escrito como um produto de B
por um outro inteiro, que vai se aproximar de A ali, mais o resto da divisão, mas, né, supondo que esse resto pode até ser zero, mas se não for, vai corresponder à distância ali entre esse Q vezes B e o A. Portanto, daí eu consigo tirar o valor do resto de A por B, da divisão de A por B, que é o valor no qual eu estou interessado. Vai corresponder a A menos Q vezes B. Mas lembram que a gente pode escrever A e B em função do divisor deles? Então, A mod B vai ser igual a CA vezes Dzão, e Q vezes B vai ser igual a Q vezes CB vezes Dzão. Colocando o Dzão em evidência, nós vamos ter que o resto de A por B vai ser Dzão vezes A menos Q vezes B. A, Q e B são todos números inteiros, portanto, eu estou falando que o resto de A por B vai corresponder ao máximo divisor comum vezes um número inteiro. E assim eu mostrei que, em geral, aquilo que a gente viu nos testes ali, brincando com os números, não é uma coincidência. O resto da divisão entre dois números vai ser sempre um múltiplo do máximo divisor comum deles. Por isso que eu não quero que os meus números ali, o primo, a variável primo que eu escolho, e o tamanho da minha tabela M tenham divisores comuns. Eles têm que ser primos um com relação ao outro. Eles não podem ter divisores comuns maiores do que um, senão algumas posições da tabela serão privilegiadas em detrimento de outras, e isso dá um péssimo espalhamento. Mais um detalhe importante, tá? Esse acho que é o mais importante aqui para não criar clusterizações. Mas mais um importante aqui é que o primo, no caso lá, o valor, a minha variável, que eu estou usando como valor primo, tem um valor próximo de M. Tá? Ele não pode ser muito menor. Para dar essa intuição para vocês, considerem de novo algumas brincadeiras numéricas aqui, do que pode acontecer. Eu vou colocar aqui à esquerda esse exemplo, porque na direita eu já falei do MDC. Então, para ver o que pode acontecer, imaginem aqui que eu tenho o 13, por exemplo, como sendo o meu primo. Vou escrever aqui. Meu valor primo vai ser o 13 e o meu M vai ser 50. Vamos ver o que acontece. Se eu tiver o dígito 1, 1 vezes 13 mod 50, né, pegando o resto da divisão por 50, vai ser igual a 13 mesmo. 2 vezes 13, pegando outro dígito, mod 50, vai ser igual a 26. 3 vezes 13, mod 50, vai ser igual a 39. E assim por diante. Notem que existe uma correspondência, embora os números, os dígitos, né, os caracteres com valores próximos, 1, 2, 3, não caiam exatamente um do lado do outro, existe um padrão de construção muito bem conhecido. Não está aquela ideia, aquele feeling que eu falei para vocês, o espalhamento de o número pode cair em qualquer lugar, mudou um bit dele, ele pode cair em uma posição totalmente diferente. Não está assim. Está bem previsível, né? 13, 26, 39. Por que isso? Porque embora o 13 e o 50 não tenham múltiplos divisores comuns, né? Afinal o 13 é um número primo em absoluto, ele não tem divisores comuns com nenhum outro número, exceto o próprio 1, então a gente não vai ter aquele problema de clusterização que a gente viu anteriormente, a gente vai ter um outro problema de que os passos que eu vou andar vão ser sempre múltiplos de 13, sendo o 13 significativamente menor do que o 50, eu vou estar andando sempre de modo incremental. Vai lá 13, 26, 39, daí vai dar a volta. Né? Uma hora vai passar de 50, a operação de resto vai me jogar para baixo. Mas depois eu vou subindo de novo. A cada bit que eu subo lá, a cada a unidade que sobe o meu dígito, sobe de 13 posições. Bem previsível. Não é um espalhamento adequado, não é o espalhamento que a gente mais gosta. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Bem, se a gente tiver um primo maior, por exemplo, 127, olha o que vai acontecer. Tá? Então imaginem agora que o meu primo é igual a 127, que é maior, né, do que o 50. Já antecipando para vocês o que vai acontecer, para que fique mais fácil vocês se atentarem na hora que eu fizer o exemplo, quando eu multiplicar um certo dígito por 127, ele vai, quando aumentar de uma unidade, vai crescer de 127 posições. Isso ultrapassa o valor de 50, então eu vou dar a volta. A aritmética modular muitas vezes é chamada de aritmética do relógio. Então pensem num relógio, como se o ponteiro estivesse dando voltas. Então, como ele completa uma volta, ele pode cair antes, pode cair depois da chave atual, fica muito mais embaralhado. Para dar essa intuição, pensem aqui que 1 vezes 127 mod 50 vai ser 27. Agora, se eu pegar já 2 vezes 127 mod 50, o que acontece é que 2 vezes 127 vai dar
254 mod 50 vai sobrar apenas 4. Então, olha, subiu de uma unidade e caiu antes do 27, não caiu depois, não é tão previsível. Claro que é uma função determinística, existe um padrão, mas ele está mais escondido, está mais embaralhado. Se eu pegar aqui 3 vezes 127, só para dar mais um exemplo para vocês, mod 50, 3 vezes 127 vai dar 381. E daí, quando eu pego 3 vezes 127 dá 381, quando eu pego mod 50 vai dar 31. Então, caiu primeiro no 27, eu incrementei o dígito, caiu no 4, na posição anterior, depois caiu no 31, fica muito mais embaralhado. Tá? Claro que eu não estou falando aqui, fazendo nenhuma análise profunda de probabilidade para dizer alguma propriedade de embaralhamento, mas intuitivamente vocês percebem que se eu uso um primo grande em relação ao meu valor M, da mesma ordem, pelo menos, de grandeza, eu vou conseguir um espalhamento melhor. Então, é mais uma dica aí para a gente conseguir, para que essa ideia de multiplicar por um fator não estrague as coisas. Ela é superior à ideia anterior, mas eu tenho que tomar esses cuidados do valor ser primo, pelo menos primo com relação a M, e ser da mesma ordem de grandeza do M. Isso vai melhorar muito o meu espalhamento. E mais um detalhe, eu estou falando de ser primo um em relação ao outro. Lembrem que em AED1, aqui eu gosto sempre de conectar os conhecimentos que a gente vai adquirindo. Na disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1, a gente conheceu um algoritmo eficiente que determina quais são, se tem e quais são os divisores comuns de dois números. Esse algoritmo pode ser usado agora para vocês testarem se um certo número pode ser usado como o seu primo, entre aspas, para um dado M. Então você sabe, a tabela tem que ter tamanho 1000. Daí você vai tentar um número. Será que o 1050 é primo com relação ao 1000? A gente já sabe que esse não é, né? Mas você vai testar um número e você pode usar esse algoritmo que a gente já estudou para descobrir, de modo razoavelmente eficiente, se ele tem divisores comuns com o valor do M. Então, só para vocês terem a dica aí, numa implementação robusta de uma tabela de hash, você podia colocar ali para ela mesma testar um número primo com relação a M e descartando os que não forem bons e ficar com um adequado. Feita essa observação, eu quero agora apontar os defeitos dessa função, porque a gente ainda não chegou lá. E ela tem um defeito bem claro que é, uma vez que ela multiplica todos os dígitos, todos os caracteres pelo mesmo fator, chaves que são anagramas, por exemplo, ou seja, que são compostas pelos mesmos caracteres em diferentes ordens, vão cair no mesmo lugar. A gente está fadado ali a cair nas mesmas posições, porque um certo caractere vai contribuir com um certo valor multiplicado por primeiro, e depois o outro vai chegar. No anagrama vai simplesmente trocar a ordem, mas como a soma é comutativa, vai dar na mesma. Não ficamos felizes com isso, e é até pior, tá? Os anagramas são mais fáceis de enxergar, mas a verdade é que quaisquer chaves cujos caracteres ali somam o mesmo valor vão cair na mesma posição. Então a gente não está feliz ainda com essa função, ela ainda tem um problema de espalhar mal ali, de clusterizar as coisas, né? Por exemplo, chaves que somam o mesmo valor cairiam deterministicamente na mesma posição, a gente não quer isso. A gente quer uma função mais robusta. E a gente vai obter essa robustez se inspirando na notação posicional. Se vocês lembrarem da notação posicional, ela diz que as unidades são multiplicadas, por exemplo, na base 10, são multiplicadas por 1, as dezenas por 10, as centenas por 100. Então, embora os dígitos ali sejam os mesmos, por exemplo, os dígitos de 100, de 100 e de 10, 0, 1, 0, sejam os mesmos, por estarem em posições diferentes, eles têm valores diferentes. Essa é a beleza da notação posicional. E a gente vai usar algo parecido aqui, seguindo essa ideia de multiplicar por um primo, mas agora pensando em multiplicar pela potência de um primo. A mesma ideia, eu vou usar o primo, no caso aqui igual a 127 para essa nossa implementação. Nada de especial com 127, é só um valor interessante ali. E na hora de somar os valores aqui de cada caractere da minha chave no H, eu multiplico por uma potência de primo diferente. Isso aqui, esse pol de primo i corresponde a primo elevado a i, é uma funçãozinha em C que implementa isso, da biblioteca math, se eu não me engano. Então, com isso, eu quebro essa ideia de chaves que somam a mesma coisa ou anagramas, porque agora o fato dos caracteres estarem em ordem diferente significa que eles serão multiplicados por valores distintos, por potências distintas do primo, e com isso tem um impacto diferente no meu resultado final. Então, tornei minha função ainda mais robusta. Chegamos num ponto interessante porque
na questão da robustez ali do espalhamento, eu já estou satisfeito. Certamente existe muita tecnologia, muito estudo, muita pesquisa em cima de funções de espalhamento, porque elas são muito importantes em muitas áreas da computação e da matemática. Dá para fazer muito melhor do que isso, mas para o nível de profundidade que a gente está aqui, já quebramos os erros mais óbvios. Já chegamos em algo interessante. O que falta agora é melhorar a eficiência e a corretude dessa função. Porque essa ideia de ir multiplicando por potências e acumulando em h antes de fazer o resto por m, embora esteja logicamente correta, pode dar problemas ali, tanto na eficiência dessa função de potência, quanto erros numéricos. E a gente vai tratar isso na sequência.